A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Linda, maravilhosa e grandiosa. É a palavra que tem sentido, é a palavra que é uma bússola para orientar a mim e a você. Sem a palavra a gente não vive, não é verdade? Hoje vamos falar em 2 Samuel 12, do 24 ao 31, e vamos terminar com Isaías 48, verso 8. Onde sabemos que o filho de Davi morreu, o primeiro filho dele com Betseba. Hoje vamos dar continuidade à sua história. O tema é: Deus não divide sua glória com ninguém. Não, divide não. Mas ele sabe que a gente é falho, que a gente é humano. Ele nos escolheu. Os anjos queriam essa bênção e não teve. De quê? De pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus. Alguém veio me perguntar se eu estava me esforçando. Se eu estivesse me esforçando, eu não acreditaria que eu estava mais trazendo a mensagem. Porque Deus conhece o coração. Eu faço com alegria, com prazer, porque foi um dom que Deus me deu. E um dia Ele vai cobrar a mim e a você. É na palavra, é no louvor, é professora de criança. Seja qual for o seu talento, sua instrumentalidade, honre. A gente só não honra na igreja. Trabalhar para Deus na igreja é maravilhoso, mas não podemos parar de trabalhar. Então eu não me esforço. Você faz ideia do que alguém passar um zap para você e dizer: Beth, você pregou tanto, e agora essa palavra tem entrado na minha alma. Eu trabalhava com essa pessoa, eu voltei para a igreja. Glória a Deus. Vou dizer: Beth, eu aceitei a palavra. Então, eu não me esforço, eu faço a vontade do Senhor. Você sabe o que é alguém dizer que estava pensando em tirar a sua vida e quando assistiu no YouTube, desistiu? Você acha que eu vou me esforçar só para trazer, ouvindo um relato desse? Eu faço com alegria. É algo que eu tenho que ter responsabilidade. É algo que eu tenho que ter horário. E quando eu não tenho, que demora, eu fico ansiosa. Porque eu trabalho para o maior empresário, para o maior presidente do mundo, que é Jesus Cristo. O ser humano aqui da terra, ele é limitado, ele é homem. Mas o do céu não. Ele pode tudo, ele vê tudo e conhece a mim e a você por dentro e por fora. Então, seja funcionário deste ser, que você só tem o que ganhar. E não é só na igreja, é você pregar, é aconselhar um amigo, um vizinho, no seu trabalho, na sua faculdade. Porque onde você estiver, o seu patrão vai estar lá. Então, não se esforce, não. Ah, porque eu só prego na igreja, eu só prego se tiver tantas pessoas. Que história é essa? Quem se apresenta, quem reina é o Senhor. Eu e você só somos instrumento. A gente não passa de pó e cinza. Se ele der um sopro, não sobra nada de mim e de você. Lembre-se do tema? Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém, não. Ninguém é outro biscoito da lata, não. Independente de servo a pastor, todos somos servos. E temos que entender isso. E para trabalhar para Deus, não tem que se esforçar. Tem que fazer com amor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Lembre-se, Deus não divide sua honra nem sua glória com ninguém. 2 Samuel 12, a partir do 24. Então Davi colocou a sua esposa Betseba, a sua esposa Betseba, teve relações com ela e ela deu à luz um filho, e a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino e o mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidas, porque o seu Deus o amou. Aqui já foi outro filho que Betseba teve a partir daí, e agora era Salomão. Mas o que me chama a atenção é que o verso 24 e o 25 diz: Deus o amou. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que Deus tem um chamado diferenciado.
Não é que a gente não peque, a gente peca. Não é que a gente seja melhor do que ninguém, não. Mas ele conhece por dentro. É muito fácil se julgar o que vê por fora, porque o ser humano é limitado. Mas a Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Veja que Deus aqui diz 2 vezes que amou o menino. Abraão teve um filho da promessa depois de velho, não é verdade? Ana teve Samuel, que foi um profeta, um juiz. Mas aqui diz Deus o amou. Então cada um de nós temos um chamado diferente. Porque Deus sabe o que dá a cada um, Deus o amou. Gente, isso é honra. Então, se Deus te chamou, aí muitas vezes, já aconteceu isso comigo, pode acontecer com você, de os outros servos de Deus fazer qualquer coisa, não tem problema. Se a gente fizer grande, é o chamado de Deus, né? Grande é a repreensão. Isso não é para a gente ter raiva, isso não é para a gente ficar triste, é para a gente ter honra, é ser honrado, agradecido. Você sabe o que é ser amado, ter um chamado forte de Deus? Ninguém é melhor do que ninguém, mas ele sabe o porquê. Cada um ele escolhe de uma forma diferente. Isso é motivo só de glorificar o Senhor. Isso é motivo só de agradecer o Senhor. Enquanto isso, Joabe continuou a atacar Rabá, a capital do país de Amon. Quando estava para conquistar a cidade, enviou mensageiros com o seguinte recado para Davi. Eu ataquei Rabá, conquistei os seus reservatórios de água. Reúna agora o restante dos soldados e o Senhor ataque a cidade e tome-a. Eu não quero ficar com a glória dessa cidade. Eu achei isso fantástico, porque ele entendeu que ali ia ser uma glória muito grande. E ele era só o general. Ele disse que Davi voltasse com seus soldados e atacasse aquela cidade. Ele já tinha conseguido o reservatório de água. Ele diz algo interessante. Eu não quero ficar com a glória dessa cidade. Você entende quando eu coloquei aqui, Deus não divide sua glória com ninguém? Porque mesmo Davi sendo um homem, era o rei. E ele entendeu que ali ia ser algo assim extraordinário. Você tem um dom de louvar, é para Deus. Você tem um dom de pregar, é para Deus. Seja qual for seu chamado. A honra e a glória é para o Senhor. Eu já vi servo dizer misericórdia. Olha, quando diz isso eu já não gosto. Né? Ai, misericórdia. Para com isso, todo mundo sabe. Quem está ali sabe, tem convicção que é Deus. Quem não sabe, porque falta ter uma experiência com Deus. Eu não tenho dificuldade de dizer assim, olha, Deus te usou para mim, glória a Deus. Olha, irmã, tem que ter cuidado. Não, se você está assim, você já está com medo de você. É porque dentro de você tem um gigante do orgulho e da soberba. A gente diz amém, glória a Deus. Quem é que não fica feliz sendo usado por Deus? Não precisa fazer nenhum tipo, sabe, de kikiki, de kkk, porque isso dá a entender que já está cheio do eu. Mas aqui ele fez isso, general. E que eu e você entenda. Não é só dizer da boca para fora, não. A honra e a glória de Deus. É com atitudes. Porque eu já ouvi alguém dizer que não prega para 5 pessoas. Pois eu tenho o prazer de parar e pregar para um menino que trabalha na rua. Não tem dificuldade. Isso é na faculdade, no trabalho, na igreja, seu vizinho, sua vizinha. Às vezes aquela alma está sedenta de Cristo. Está passando algo terrível. Mas só faz a obra na igreja. A igreja está cheia de crente. É lá fora que você vai ter que fazer a diferença. Porque José fez a diferença no Egito. O Egito não entrou em José. José continuou sendo servo. Daniel fez a diferença na Babilônia. Porque a Babilônia não entrou nele. Então, onde a gente está, a gente tem que fazer a diferença como servo e serva. Isso já não é dividir a honra e a glória de Deus. Isso é servir a Deus com lealdade. É ter prazer
Ah, porque só faz a obra na igreja? Não, Deus não chamou você para isso. Deus disse que no grande dia até as pedras clamarão. Claro que ele chamou para você fazer na igreja, mas ele chamou você com uma ordem e de pregar o evangelho a toda criatura. É essa sensibilidade que eu e você tem que ter. E aqui Job deixou claro que ali ia ser uma honra muito grande e que o rei da terra, que era Davi, viesse. Aí você imagina o rei dos reis. Não é sacrifício, é adorar a Deus. Fazer a obra de Deus é honra, né? Porque alguém me perguntou, você está fazendo sacrifício? Misericórdia. Eu tenho experiências lindas com Deus. Você sabe o que é alguém ligar para você e dizer, eu não tirei minha vida? Eu já estava prestes para fazer isso depois que eu vi a mensagem sua no YouTube. Você sabe o que é alguém passar um zap para você, que você já trabalhou com essa pessoa há 15 anos atrás e bem, paz do Senhor. Agora sou servo e serva. Isso, toda honra e toda glória para Jesus. Aí você acha que é sacrifício para mim fazer a vontade de Deus? No YouTube, no Zap? De jeito nenhum. É honra. Maloque, o ídolo dos amonitas, adoravam e tinha uma coroa que pesava mais ou menos 34 quilos. A coroa era de ouro e nela havia uma pedra preciosa que Davi atirou, colocou na sua própria coroa e levou também Raabe e muitas coisas de valor. A maior coroa da gente é a salvação. Aqui era uma coroa de honra, de ouro, de joias valiosíssimas. Mas a minha maior coroa e a sua já foi ser salvo por Jesus. É fazer a vontade dele. Davi fez o povo da cidade trabalhar com serra, enxadas, machados e fabricar tijolo. Fez o mesmo em todas as outras cidades de Amon. Então Davi e os seus soldados voltaram para Jerusalém. Veja que teve pessoas aqui de Amon que passaram a ser escravos de Davi. Quem não aceita Jesus, quem vive no pecado do mundo é escravo. Veja que esse povo perderam a guerra e passaram a ser escravo do rei. Escravo do pecado é estar longe da salvação. Escravo do pecado é se expor a todo tipo de coisas ruins desta vida. Glorifique a Deus, porque naquele momento Davi deu maior valor àquela coroa e colocou aquelas pedras e colocou na coroa da sua cabeça. Mas aquilo ali representa a coroa da salvação, que eu e você tem que ter alegria, porque somos salvos e passar essa mensagem para o outro. E não é só estar lá na igreja como instrumentista louvando. Ali é bom, é maravilhoso, mas muitas vezes, para Deus, acaba sendo uma zona de conforto. É você trazer a mensagem para alguém, é dar um testemunho quando pastor e nem ninguém está te vendo. É você fazer a obra de Deus em tempo e fora de tempo. Aí sim, você não está dividindo a honra nem a glória de Deus com ninguém, nem está se exaltando por talentos que Ele lhe deu. Porque muitas vezes se diz assim, não, a honra e a glória é de Deus, mas briga pelo microfone. Faz questão da voz sobressair mais do que a do irmão ao lado. Deus vê todas as coisas. Ele não é menino. Aqui para terminar, Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Na minha outra Bíblia, a versão é: eu não divido a minha honra nem minha glória com ninguém. Isaías 42, 8. E eu e você tem que ter essa sensibilidade. Mas muitas vezes nossas atitudes, a gente está dividindo a honra de Deus com a gente mesmo. Com vaidade, com disse-me-disse. Sabe, com coisinhas sutis que ninguém percebe. Mas o mestre percebe. Amém? Vamos vigiar? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.